Falsificação satânica da Reforma. Declara a pena inspirada. Em todo o avivamento está ele, Satanás, pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da Igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo do apóstolo Paulo. Quer que os apóstolos fundassem uma igreja, alguns haviam que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceites, excluíam finalmente o amor da verdade. Germinaram por toda a parte a semente que Lutero lançara. Começou Satanás a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma: enganar e destruir o povo, apresentando-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja Cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. O mesmo que se fez em épocas passadas tem o pai da mentira estado a fazer em nosso tempo, quer hoje tratar de desorganizar o movimento adventista e confundir os filhos de Deus. É assim que, tanto em nossa história como movimento, como particularmente nestes últimos anos, têm surgido inúmeros grupos dissolventes que assim mesmo se denominam reformistas, quando na realidade só fazem destruir sua obra, não resistem à própria Bíblia. Por seus frutos conhecereis.
Ora, o diabo, porém, tem estado a trabalhar arduamente, assiduamente, para desviar a atenção da reforma espiritual que o Senhor quer operar no seio da Igreja. Este tem sido o método do grande inimigo desde os dias antigos: adulterar o verdadeiro e oferecer uma falsificação para promover a desordem, o caos e a perdição, em lugar da verdadeira conversão e a vida eterna. Ora, preparação para a crise final. Há uma conversão autêntica, profunda e de todo o coração. Em outras palavras, devia efetuar-se uma reforma espiritual no seio da Igreja, em preparação para os grandiosos acontecimentos do fim. Mas há dúvida que temos chegado à própria véspera da hora suprema, de que este chamado para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um deve ressoar por todos os cantos de Sião. E isto que a serva do Senhor, por autoridade divina, estabeleceu faz anos nos seguintes parágrafos inspirados: necessidade de uma reforma, um revivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dávidas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um revivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Haja uma reforma entre o povo de Deus. Tem que ter lugar um revivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Revivamento e reforma são duas coisas diferentes. Revivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um revivamento do espírito. Revivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra têm de se unir. Fiquei profundamente impressionada por cenas que me foram recentemente apresentadas à noite. Parecia haver um grande movimento, uma obra de revivamento, ocorrida em muitos lugares. Atendendo ao chamado de Deus, nosso povo se estava regimentando. Irmãos, o Senhor nos está falando. Escutar-lhe-emos nós a voz? Não espivitaremos nossas lâmpadas e não agiremos como homens que esperam a vinda de seu Senhor. Este tempo exige portadores de luz, requer ação. Antes de os juízos finais da terra caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos.
Falsificação satânica da Reforma. Declara a pena inspirada. Em todo o avivamento está ele, Satanás, pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da Igreja foi levada avante sem encontrar sérios obstáculos. Assim foi no tempo do apóstolo Paulo. Quer que os apóstolos fundassem uma igreja, alguns haviam que professavam receber a fé, mas introduziam heresias que, uma vez aceites, excluíam finalmente o amor da verdade. Germinaram por toda a parte a semente que Lutero lançara. Começou Satanás a tentar o que havia experimentado em todos os outros movimentos de reforma: enganar e destruir o povo, apresentar-lhe uma contrafação em lugar da verdadeira obra. Assim como houve falsos cristos no primeiro século da Igreja Cristã, surgiram também falsos profetas no século XVI. O mesmo que se fez em épocas passadas tem o pai da mentira estado a fazer em nosso tempo, quer hoje tratar de desorganizar o movimento adventista e confundir os filhos de Deus. É assim que tanto em nossa história como movimento, como particularmente nestes últimos anos, têm surgido inúmeros grupos dissolventes que assim mesmo se denominam reformistas, quando na realidade só fazem destruir sua obra, não resistem à prova bíblica. Por seus frutos conhecereis.
Ora, preparação para a crise viral. Há uma cooperação autêntica, profunda e de todo o coração. Em outras palavras, devia efetuar-se uma reforma espiritual no seio da Igreja, em preparação para os grandiosos acontecimentos do fim. Mas há dúvida que temos chegado à própria véspera da hora suprema, de que este chamado para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um deve ressoar por todos os cantos de Sião. E isto que a serva do Senhor, por autoridade divina, estabeleceu faz anos nos seguintes parágrafos, inspirados. Necessidade de uma reforma, um revivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dávidas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um revivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Haja uma reforma entre o povo de Deus. Tem que ter lugar um revivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Revivamento e reforma são duas coisas diferentes. Revivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um revivamento do espírito. Revivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra têm de se unir. Fiquei profundamente impressionada por cenas que me foram recentemente apresentadas à noite. Parecia haver um grande movimento, uma obra de revivamento, ocorrida em muitos lugares. Atendendo ao chamado de Deus, nosso povo se estava regimentando. Irmãos, o Senhor nos está falando. Escutar-lhe-emos nós a voz? Não espivitaremos nossas lâmpadas e não agiremos como homens que esperam a vinda de seu Senhor. Este tempo exige portadores de luz, requer ação. Antes de os juízos finais da terra caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Ora, preparação para a crise viral. Há uma cooperação autêntica, profunda e de todo o coração. Em outras palavras, devia efetuar-se uma reforma espiritual no seio da Igreja, em preparação para os grandiosos acontecimentos do fim. Mas há dúvida que temos chegado à própria véspera da hora suprema, de que este chamado para uma conversão genuína e uma reforma cabal na vida de cada um deve ressoar por todos os cantos de Sião. E isto que a serva do Senhor, por autoridade divina, estabeleceu faz anos nos seguintes parágrafos, inspirados. Necessidade de uma reforma, um revivamento da verdadeira piedade entre nós.
eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dávidas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. O povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um revivamento e uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Haja uma reforma entre o povo de Deus. Tem que ter lugar um revivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Revivamento e reforma são duas coisas diferentes. Revivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um revivamento do espírito. Revivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada, e para fazerem essa obra têm de se unir. Fiquei profundamente impressionada por cenas que me foram recentemente apresentadas à noite. Parecia haver um grande movimento, uma obra de revivamento, ocorrida em muitos lugares. Atendendo ao chamado de Deus, nosso povo se estava regimentando. Irmãos, o Senhor nos está falando. Escutar-lhe-emos nós a voz? Não espivitaremos nossas lâmpadas e não agiremos como homens que esperam a vinda de seu Senhor. Este tempo exige portadores de luz, requer ação. Antes de os juízos finais da terra caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Ora, o diabo, porém, tem estado a trabalhar assiduamente para desviar a atenção da reforma espiritual que o Senhor quer operar no seio da Igreja. Este tem sido o método do grande inimigo desde os dias antigos: adulterar o verdadeiro e oferecer uma falsificação para promover a desordem, o caos e a perdição em lugar da verdadeira conversão e a vida eterna.